E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica, procuramos entender o movimento do preço e a lógica dos gráficos para a gente fazer as nossas melhores entradas. Então te convido desde já a deixar um like, se inscrever no canal. Você não tem nada a perder, você só vai ganhar com essas instruções educacionais que eu trago aqui em relação aos gráficos. Então hoje, domingão, mercado OTC. O que é o mercado OTC? É o chamado mercado de balcão, né? Ou seja, o mercado Forex está fechado, as corretoras fazem o mercado de balcão. O que é o mercado de balcão? É onde elas produzem por si só os gráficos. Então, se você perguntar para mim assim, o que é OTC? Eu já te respondo que OTC significa que o mercado está fechado, o mercado Forex está fechado, e as corretoras de binárias, elas costumam então desenvolver alguns gráficos para gente que não tem tempo, ou você que não tem tempo para fazer as suas operações durante a semana, fazer os seus trades então de uma forma, vamos dizer assim, nos finais de semana. Então ela produz esses gráficos. Cadu, mas como assim ela produz? Não me pergunte, não sei, eu só sei que ela produz. E eu estou entrando aqui, ó, na continuação do movimento. E aí você me fala assim, Cadu, mas tudo bem que é um mercado fechado tal, e como eu vou saber se esse gráfico que está sendo espelhado aqui é um gráfico que pode ou não pode ser manipulado? Então, não tem como saber. Eu não sei como, eu não tenho como saber, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu opero a análise gráfica nele. Quem é do treinamento fechado sabe o que eu penso a respeito disso. Eu opero análise gráfica nele, porém, e eu gosto de operar trazendo aqui instrução para vocês. Não simplesmente no meu dia a dia, porque eu não preciso, tá? Eu só opero o mercado aberto. Mas eu trago aqui de uma questão educacional, trazendo a parte da análise gráfica para o OTC. Que nem, por exemplo, agora, ó, eu já entendi o movimento do gráfico, entendi a lógica do gráfico. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente continuei o movimento. Então tem muita gente que fala assim, Cadu, mostra para nós como operar, como lucrar no OTC, como é a forma correta de operar o OTC. Então muita gente me pergunta isso. Muita gente me pergunta assim, Cadu, a forma correta de operar o OTC com análise gráfica. Como é que eu utilizo a análise gráfica? E eu sempre falo para o pessoal que a análise gráfica é vida. Então eu procuro trazer aqui dicas em OTC, dicas de análise gráfica para OTC, mostrando para você as melhores dicas para lucrar no OTC. Então eu falo aqui como operar no OTC, dicas poderosas para OTC, os filtros para OTC, gatilhos para OTC, estratégias para OTC, que na verdade não são estratégias, é a técnica utilizada. Então eu procuro trazer aqui a forma correta de operar. Como agora, vocês viram o que eu fiz aqui. Vocês conseguiram prestar atenção? Quem está me seguindo aí, quem está me acompanhando. Inclusive eu tenho vários vídeos aqui sobre a OTC. Eu fiz as marcações, ó, o gráfico chegou até este topo. Região D. Esse topo aqui é região de oferta. Região de oferta, ela vai até aqui esse momento, ó. Região de oferta vai até esse momento. Região de demanda, ela está nessa região aqui, ó. Porém, por enquanto eu só penso em oferta. Ah, Cadu, o que é isso? Região de oferta, região de demanda? Vá assistir os vídeos aqui do canal se você não sabe, para se aprimorar e aprender. A gente só aprende a analisar gráfico com o bumbum na cadeira. A gente só aprende a analisar gráfico com o bumbum na cadeira. Até esses dias teve um rapaz que fez um comentário aqui, um seguidor, falando assim, eu já assisti 10 vídeos do seu canal, mas ainda não estou entendendo. Aí eu queria deixar um recado, não só para ele, mas como qualquer pessoa que chegou aqui no canal, não vão ser 10 vídeos que vão mudar a sua vida na análise gráfica. Isso aqui exige lógica, conhecimento, tempo de tela
personalidade pessoal, domínio próprio, domínio dos gráficos. Dizem os livros que aqui é como um piloto. Ele precisa pelo menos de 10 mil horas de voo para ser considerado um piloto. Então, você, para ser considerado um trader que sabe o que faz, você tem que ter pelo menos aí umas 10 mil horas de tela. Então, vamos supor que você estude 1 hora por dia, tá? 1 hora por dia. Em um mês você estuda 30 horas, não é assim? Em um ano você estuda 365 horas, se você estudar 1 hora por dia. Então, leva-se em consideração essas 10 mil horas. Então você pode fazer uma bela de uma conta aí e entender quanto tempo no mínimo de estudo você precisa ter para conseguir entender, ou pelo menos ter um caminho da mente de um trader profissional. Então, alguns aprendem em muito pouco tempo, aprendem. Eu tenho aluno aqui que 1 semana, 2 semanas comigo aqui está voando. Então não significa que as 10 mil horas é obrigatório para todo mundo. Não, não significa. Por isso que eu digo que tem muito a ver com personalidade. Alguns aprendem a forma correta de operar, por exemplo, o OTC, ou o mercado aberto com análise gráfica, de uma forma muito rápida, muito lógica. E Cadu, o que explica isso? Explica que cada um é cada um, ninguém é igual. E o mercado ele é vivo. Se todo mundo fosse igual, de duas uma, ou ninguém sobreviveria a esse mercado, ou todo mundo seria milionário. Essa é a graça do mercado. Tem gente que estuda e não consegue entender. Talvez seja porque estuda errado, ou talvez porque está estudando de forma errada, talvez tem um material de estudo que não te leva a nada. Agora, tem muita gente que chega até a mim com 2, 3 anos aí de mercado, que chega e começa a voar nas análises. Ah, Cadu, o que será que é isso? Talvez um método de ensino, talvez a forma como ele está enxergando o gráfico, ou talvez como ele foi ensinado no gráfico, né? Tudo isso tem a ver. Então, você que tem interesse em aprender, uma coisa eu digo para você, bumbum na cadeira e estudos é primordial. Ó, tô vendo esse movimento do gráfico aqui, tô vendo ele fazer esse movimento, tá segurando aqui, eu vou entrar numa correção aqui. Aí você pergunta assim, Cadu, por que você não veio buscar ele aqui nesse fundo? Não precisou, não precisou. Só aqui, ó, já é o bastante para mim nessa região. Por quê? Porque esse desenho gráfico é diferente desse desenho gráfico. São momentos diferentes. Ah, Cadu, mas no último minuto aqui, ó, ele pode vir buscar esse fundo? Ele pode. O gráfico pode fazer tudo. O que a análise gráfica nos ensina? A análise gráfica faz com que nós possamos diminuir os riscos. Diminuir os riscos das entradas. Então, quando eu vejo a possibilidade de uma entrada onde os riscos são diminuídos, aí sim o que eu faço? Eu faço a compra do risco. Por isso que eu falo assim, ó, vou fazer uma entrada aqui, vou comprar o risco. Ó, como eu comprei o risco aqui, ó, tá segurando, eu vou entrar, nem precisou, ó, tá vendo, ó, entrada perfeita. Eu abri o gráfico de novo, por quê? Porque eu queria continuar subida com ele aqui, ó. Agora perdi a oportunidade. Beleza, tá? Até parei de respirar aqui 2 segundos para perder a oportunidade. Quando eu vi esse movimento, eu falei, então eu vou seguir com ele, deu gain e perdi a oportunidade de continuar o movimento. Tranquilo, tá? Segunda entrada, perfeita, OTC, funciona, é óbvio que funciona. O que eu vi aqui? Eu vi aqui um suporte. Cadu, por que você não esperou esse suporte? Porque não precisou. Porque o movimento do gráfico, a lógica que o preço fez aqui, como estão trabalhando os gráficos, ó, já me deu a oportunidade de fazer essa entrada, tá bom? Então, as possibilidades elas existem. Agora a gente tem que fazer o que, ó? Diminuir os riscos. Eu posso entrar aqui? Posso. Ó, vou entrar aqui nessa correção. Existe mais risco nesse trade que eu acabei de fazer aqui, ó, contra essa tendência, do que esse que eu comprei aqui abaixo, tá? Existe muito mais risco nessa venda aqui que eu fiz do que essa compra que eu fiz aqui abaixo. Por que isso, Cadu?
Tudo isso tem a ver com esse movimento do gráfico. Tudo isso tem a ver com a lógica do movimento. Ó, tanto é, ó, olha o que está acontecendo. Eu vou entrar com o meu stop aqui, olha, ele jogou o preço lá em cima, deu tempo de eu entrar com o meu stop, então ele tem a posição aqui, ó, de corrigir aqui, e vamos ver, ó, tem essa região, tem essa região, tem essa região, e eu já alertei, é muito mais difícil essa entrada que eu fiz aqui do que essa compra. A compra que eu fiz estava tranquilo, tô a favorzaço do mercado. Agora essa aqui, ó, já corro um pouco de risco, mas deu bom, ó, corrigi na hora certa, ele rompeu a região, tá? Ele rompeu a região aqui, ó, ele rompeu essa região, veio buscar a região acima, então eu consegui ainda fazer uma correção e dá bom. Poxa, né? Então tá indo bem. Terceira entrada, tudo bem. Essa aqui poderia ter sido um loss, mas eu consegui corrigir. Olha o gráfico. Olha o que está acontecendo com o gráfico aqui, ó. Já olhei a região, já olhei o que está acontecendo. Agora essa venda aqui, ó, é uma boa venda. Essa venda aqui é uma boa venda. Tem um gap aqui, ó, só espero que ele não feche agora. Fechou. Vamos ver o que vai acontecer. Essa região tem esse movimento aqui, ó. Talvez eu já possa descer com ele aqui. Deixa eu ver. Poxa, quando eu ia olhar o cronômetro, ele já desceu. Nem deu tempo de eu olhar aqui para fazer a minha entrada. Eu ia entrar na continuação do movimento, tá? Eu ia entrar na continuação desse movimento para buscar o fundo. Então eu estou trazendo aqui, ó, dicas para você operar, tá? Filtros, gatilhos de entrada, presta atenção no que eu estou fazendo. Molda aqui, procure moldar o que eu estou fazendo aqui, a forma como eu estou operando, o jeito que eu estou fazendo as minhas entradas. Se você prestar atenção, é claro, né, você tem que buscar o quê? Buscar conhecimento, buscar conteúdo. Quem está no treinamento fechado está entendendo tudo que eu estou fazendo aqui. Então agora, ainda bem que eu não entrei naquela hora lá, porque ia dar ruim. Ó, entrei agora de novo. Agora eu entrei. Então agora vai dar bom. Lembra que eu falei da região aqui? Vamos ver. Será que eu vou ter que entrar com o meu stop? Gente, tem tudo para fazer correção aqui. Se eu não fizer correção aqui, poxa, análise gráfica não me decepciona. Então vamos deixar aqui, ó, qualquer coisa eu entro com mais a minha taxa de segurança, de defesa, mas eu acho que agora tá perfeito. É diferente da entrada que eu fiz anterior, que eu tive que buscar mais acima. O problema do OTC é que eu não tenho um volume financeiro, tá? Os profissionais utilizam o volume financeiro, utilizam o volume para operar. Então eu fico meio aqui, ó, tá vendo? Esse espacinho, ó, ele tá indo buscar lá o espacinho. Então se eu tomar um loss aqui, ó, vou abrir e vou corrigir o movimento para ganhar com lucros. Ó, beleza, vai dar loss aqui, ó, loss 47 dólares, um loss até agora, ó. E agora aqui, agora sim ele veio buscar o que ele queria. Por que eu falo para você do volume financeiro? Para mim, OTC, eu não gosto do OTC, não é porque é OTC, eu não gosto do OTC porque eu não tenho o volume financeiro, só por causa disso. Porque se tivesse o volume financeiro aqui, eu não teria entrado nesse primeiro candle aqui. Mas depois que eu vi o fechamento dele, eu entendi o que aconteceu, então eu venho aqui e corrijo. Eu venho e corrijo minha entrada. Então, 1, 2, 3, 4 entradas, um erro. Tá ótimo, né, para OTC, um domingo de manhã, fazendo aí umas doletas. Então, o que eu fiz? Olha a dica. Sempre aguarde o máximo da extrema região. Aguarde sempre os candles mostrarem a fraqueza do movimento. Então aqui, por exemplo, ó, eu continuei o movimento. Mas, olha quem é do treinamento fechado aí, para você entender. Olha este fundo aqui. Tá vendo esse fundo? Maravilhoso. Só que quando o candle subiu,
quando o candle fez o movimento de alta aqui, ele não chegou e ficou corpo a corpo com essa região. Eu entrei a favor da tendência. Eu entrei. Aí o que o candle fez? O candle foi lá, fez mais um candle, fez a região e aí eu tomei meu loss. Tá? Por quê? Uma entrada precipitada. Então, como é que eu opero de forma correta a análise gráfica? Em OTC, não se precipite nas entradas. Aguarde o momento do fechamento extremo da região. E aí depois o que eu fiz? Ó, aí eu entrei já para pagar com juros e correções monetárias o meu loss. Antes de apertar o botão nessa região aqui, eu já sabia o que estava acontecendo. Então aqui, ó, antes de apertar o botão ali, eu já sabia o que estava acontecendo. Como assim, Cadu? Eu sei que aqui nessa região é uma região de venda. Ó, eu sei que aqui é uma região de venda. Porém, o que aconteceu? Eu não esperei o preço preencher essa região aqui, ó. Tá vendo? Aí só depois que ele preencheu o extremo é que ele fez um movimento de queda. Só depois que ele preencheu o extremo. Então, se você me perguntasse qual foi o filtro no OTC, qual foi o gatilho no OTC, qual é a dica poderosa desse momento aqui, se você me perguntar qual é a forma correta de operar o OTC com análise gráfica, a forma correta é aguarde o preenchimento do extremo da região. Olha só isso aqui, tá vendo? Você consegue ver? Ó, eu vou pôr uma linha amarela que eu acho que eu desenhei e você não compreendeu. Para você entender, tá vendo? Ó, amarelo, olha só o que aconteceu aqui. Ó. Eu fiz a minha primeira entrada, onde eu tomei o loss aqui, porque eu entrei no fechamento do corpo. Quando eu vi esse candle aqui, já na região, vi esse pavio aqui, ó, eu já entrei no fechamento do corpo. O que aconteceu? O preço ainda subiu, ocupou esse espaço, tomei o loss, mas eu sei o porquê eu tomei o loss e logo em seguida já recuperei. Então, qual foi o meu erro aqui para tomar esse loss? Foi uma entrada precipitada. Simples assim. Isso acontece no mercado durante a semana? É óbvio que acontece. Por quê? Pô, tem hora que a gente aperta o botão, né? A gente fica tão certo do movimento que a gente aperta o botão. Ó. Tanto é ó, que depois ó, eu entrei aqui, estou explicando o meu erro para você entender como que se deve fazer da forma correta. Eu entrei no primeiro movimento do fechamento dessa região, só que ele veio buscar o extremo. Então, sempre a forma correta para operar OTC utilizando a análise gráfica é o extremo das regiões. Assim como o mercado aberto, é a mesma coisa, gente. Ó, tanto é que eu estava certo do movimento, olha o que aconteceu. Continuou caindo tranquilamente o gráfico. Continuou tranquilamente caindo o gráfico. Se eu tivesse entrado com tempo para mais de 1 minuto, teria dado gain já no primeiro. Então olha que entrada perfeita. O preço continuou caindo. Então a minha análise estava corretíssima no sentido que o preço tinha que continuar caindo aqui. Porém, a minha entrada foi precipitada. E isso é um erro que muitos de vocês cometem, assim como eu acabei de cometer aqui. Então nós vemos, ó, né, GBP/USD, entrada perfeita, AUD CAD, entrada perfeita, Euro GBP, tivemos aquele loss e depois corrigimos aqui, né, com uma vitória e mais um gain. Eu espero que mostrando para você na prática como funciona, porque gente, eu não sei, eu não acompanho muito por aí, mas fazer o que eu faço aqui, ó, eu vou operando e vou explicando, eu acho que são poucos que têm essa habilidade. Por quê? Porque quem sabe análise gráfica sabe. Isso aqui é igual andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, você não esquece mais. Mas você tem que fazer o que? Aprender até a exaustão. Como assim? Você realmente aprender. Porque tem gente que fala assim, ah, eu sei análise gráfica. Eu sei. Tem muitos alunos que falam assim, ó, que chegam para o treinamento falando assim, ah, eu já sei análise gráfica, mas eu só preciso aprender um pouco mais, eu quero me aprofundar. Aí a pessoa entra, tá no módulo 2, 3, aí ela já fala assim para mim, Cadu,
Eu imaginei que eu soubesse alguma coisa, eu não sei nada. Por quê, gente? A análise gráfica ela é muito mais profunda do que eu falando aqui. O que eu estou trazendo aqui? Dicas para você em OTC, dicas para você de análise gráfica, dicas como operar OTC com análise gráfica, por exemplo. Estou mostrando aqui para você uma forma correta de operar OTC com análise gráfica. Mostrei aqui filtros de OTC, gatilhos de OTC, dicas poderosas como você faz para operar OTC com análise gráfica aqui. Porém, para eu tomar uma decisão dessa, você viu que eu abri o gráfico, olhei o gráfico, existe muita coisa por trás, existe uma complexidade para entender isso, que quando você se aprofunda, põe o bumbum na cadeira e estuda, ninguém tira isso de você. É que nem andar de bicicleta. Alguém chega em você e fala assim, você não vai mais andar de bicicleta, vou tirar isso de você, e aí você desaprende a andar de bicicleta? Não, não existe isso. A análise gráfica é a mesma coisa. Então se você aprender, se aprofundar, ninguém vai tirar isso de você. E é o que eu procuro fazer. Eu trago aqui no canal do YouTube algumas dicas e no treinamento, para quem realmente quer, eu ensino você a análise gráfica e ninguém vai tirar esse conhecimento de você, porque você é capaz de, por si só, caminhar, aprender e a conquistar aquilo que você quer. Olha alguns testemunhos de alunos aqui. Opa, isso aqui é a minha colinha, ó. Isso aqui é a minha colinha do que eu ia falar hoje para vocês. Olha aqui, ó. Olha esses testemunhos aqui, ó. Boa tarde, grande professor. Essa semana eu operei 3 dias, apenas 3 dias, numa semana. Mas elevei a minha banca 700%, fazendo apenas uma entrada e no máximo 3 operações no dia. Na realidade, um dia fiz 3 operações e depois apenas uma por dia. Grato pelos grandes ensinamentos, hoje observo muito o gráfico, prefiro perder a oportunidade do que arriscar sem a certeza do que o gráfico vai fazer. Grato. Sabe o que é isso aqui, ó? Sabe o que é isso aqui? Profissionalismo. Me diz o que você tem feito de diferente disso. Eu tenho certeza que muita coisa. Ele só operou 3 dias, fazendo uma entrada e teve um dia que fez 3 operações. Eu sei que você faz 10, 15, 20 no dia. Eu sei disso, porque a maioria que chega no treinamento fala isso. Aprenda, ó, aprenda com os alunos, ó. Aprenda com os testemunhos dos alunos. Ele fez 700% do capital dele, operando 3 dias só. E fazendo um dia 3 e depois uma só. Uma entrada, gente. Eu não sei o porquê desse desespero de fazer um monte de entrada. Vocês estão no caminho da contramão. Não sei quem ensinou isso para vocês. Vocês estão totalmente errados. Por isso que é loss em cima de loss. Tinta em cima de tinta. Olha aqui, ó. De novo a colinha. Eu estou apertando errado aqui, ó. Outro testemunho, ó. Muito bom dia. Não vou postar nenhum resultado de trade. Vim aqui apenas lhe agradecer por ensinar a analisar o gráfico. Nunca esquecerei ser eternamente grato. Forte abraço e prosperidade sempre. Isso aqui, ó, me arrepia quando eu leio. Porque isso aqui, cara, é um ensino que eu vejo de pai para filho, entendeu? Se eu conseguir ensinar alguém a se virar diante do gráfico, é a minha missão. Aqui é uma missão, ó. Aprendeu. Isso aqui é o Rogério, né? Se não me falha a memória, é o Rogério, eu acho. Tá sempre aí o Rogério que tá aí, sempre aí no chat, conversando com vocês. Se não me engano, é ele que me mandou esse recado aqui. Isso aqui me arrepia, por quê? Isso aqui não tem dinheiro que pague, gente. Isso aqui ninguém vai tirar dele, ele aprendeu. Ele aprendeu. Ah, se amanhã ele tomar um tombinho, se ele errar, se ele quebrar um capital, o problema é dele. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas ele aprendeu. Eu ensinei, eu me esforcei para que ele aprendesse e ele fez por dedicação, por esforço pessoal, ele conquistou. Agora, o que ele vai fazer daqui para frente com o conhecimento que ele adquiriu, o problema é dele, né? O problema é dele. Mas isso aqui é o que eu busco através do lado educacional. É isso aqui, mudar vidas, mudar a mentalidade dessas pessoas que só se quebram nesse mercado. Ó, isso é OTC, 8-1 para nós, análise gráfica é vida, tamo junto. Ele só parou quando tomou o loss, né? 8-1, olha que maravilha. OTC, ó. Sabe o que é isso? Aluno que estuda, que aprende. Olha aqui, ó. Bom dia, mestre, OTC, ó. Faz tempo que não mando mensagem, hoje eu operei na Binomo. Tá vendo que independe de corretora? Quem pergunta aí, funciona corretora tal, já o aluno responde, ó. Análise gráfica é vida. E ele me responde, ó, e manda os resultados.
é a tal da Crypto IDX, né? Esses dias falaram para mim assim, ô Cadu, faz um vídeo operando a Crypto IDX. Operando Crypto IDX, GBP, EURUSD, Bitcoin, é a mesma coisa, a análise gráfica é uma só. A verdade é que você precisa aprender análise gráfica. E aí você fica achando que para operar o tal da Crypto IDX eu preciso aprender a análise para ela. Para operar EURUSD eu preciso aprender a análise para ela. Para operar o Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra coisa eu preciso aprender a análise para ela. Não! A análise gráfica é uma só, ela é universal. Quando você entende a lógica do gráfico, quando você entende o movimento do preço, você tem que apenas rastrear aquilo que o gráfico está fazendo e fazer o que ele faz, independe de qual é o ativo. É isso que é aprender análise gráfica. Então vocês não aprendem, vocês ficam atrás de estratégias para OTC, estratégias para o mercado aberto, estratégias de indicador. Ontem mesmo eu falei aqui de um indicador aqui que eu desenvolvi para ajudar a vocês que têm dificuldade de entender as regiões, dificuldade dos melhores momentos. Já choveu um monte de gente perguntando para mim do indicador, se eu mando indicador. Gente, entenda um negócio, aprenda o movimento do gráfico, aprenda a lógica do preço, aprenda o gráfico. O treinamento pode trazer isso para você, pode te ensinar, pode te libertar de sala de sinais, de robô, de indicador. Ah, pode ajudar? Claro que pode. Eu tenho vários alunos que utilizam indicadores. Não tem problema quanto a isso. Eu não tenho problema quanto a isso. Só que um indicador não vai te salvar de nada. Se você não souber análise gráfica, agora é claro, né? Que nem esse indicador que eu desenvolvi. Se você sabe análise gráfica e colocar ele para funcionar junto, nossa, é como se você colocasse uma mira mais precisa, né? Para fazer as suas operações. É ótimo, isso é excelente, mas você não pode ficar nessa mentalidade de depender de alguma coisa te indicar. Se liberte disso. Seja você, desenvolva o seu operacional. Tem muitos alunos que entram no treinamento, conseguem já seus lucros gigantescos, e aí eles chegam para mim e falam assim, Cadu, eu vi, eu achei melhor assim para mim, tal. Exatamente, é isso porque você se molda ao mercado. Cada um tem uma personalidade, então você tem que se moldar ao mercado. Tá bom, gente? Então, deixa o seu like, deixa aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o comentário após o final do vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado a você entender um pouco qual é a melhor forma de operar o mercado de OTC, ou qual é a melhor forma de você operar OTC utilizando análise gráfica. E entenda que o mercado aberto também é assim. Tá? Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa de trades. Hoje é domingão, a semana está só começando. Agradece a Deus pela vida, agradece a Deus pela semana que você tem. Acorda, olha para o espelho e avança. Pelo amor de Deus, para de patinar, para de ficar no mesmo lugar. Avança de alguma forma, ou seja estudando, ou seja revendo seus estudos, ou seja tendo paciência para aplicar aquilo que você aprendeu, tendo disciplina, dedicação. Se você fizer a coisa bem feita, você vai sair do lugar. Mas você tem que fazer a coisa bem feita. Tá bom? Não adianta querer fazer uma coisa que você não sabe. Então aprenda para depois fazer. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe você. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Até a próxima aula, até o próximo trade. Amanhã nos vemos. Fui!